Shalom, meus filhos! Voltamos para mais uma aula de filosofia. Desejo que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, que a luz do Espírito de Deus possa habitar em vossas mentes, possa habitar em vossos corações. Que vocês tenham um dia de muita paz, muita alegria, felicidade e amor. E que o Espírito Santo possa abrir as vossas mentes, os vossos corações, para que assim possamos depositar, que possamos contribuir e somar com um pouquinho mais do seu conhecimento, ok? Então, meus filhos, hoje dando sequência à nossa aula de filosofia da aula passada, hoje nós vamos trabalhar a página 6 à página 7. Então, hoje nós vamos falar da nossa existência, vamos falar do nosso corpo e vamos falar do nosso pensamento. Então, vamos discutir. Na aula passada a gente já tinha discutido sobre como conseguimos, não é, provar que existimos, não é? Será que de fato a gente estava desafiando lá, não é, filosofando sobre a nossa existência, tá? E discutimos lá o texto do aluno que discutiu com a professora e provou a sua existência a partir, não é, do pensamento. Então, hoje na nossa página 6 tem aí o filósofo Descartes, no qual o aluno utilizou o seu raciocínio comparado com o pensamento deste filósofo, ok? Então, meus filhos, na tela vamos fazer a primeira leitura do nosso texto para que possamos discutir e assim também assimilar e tirar o melhor dessa nossa aula de hoje. Olhar de filósofo. A conclusão de Emílio, o personagem do texto, como sabemos que existimos, é semelhante ao do filósofo francês do século XVII, René Descartes. No capítulo anterior, você conheceu uma famosa frase usada por esse filósofo para expressar tal conclusão. A frase é: penso, logo existo. Agora é hora de aprender mais acerca dos pensamentos desse filósofo. Além de acreditar que o fato de pensarmos comprova a nossa existência, Descartes julgava que esse fato revela o que somos, ou seja, o que é o nosso eu. Observe a seguir o raciocínio desse pensador. Então, reflita sobre ele e troque ideias com os colegas, se possível, né? O que sou eu? Uma coisa que pensa. O que é uma coisa que pensa? É uma coisa que duvida, afirma, nega, quer, não quer, imagina e sente. Logo, somos cada um de nós, meus filhos. Shalom? Então, nós temos aqui o que o René Descartes também, não é, vai comprovar o ser humano, não somente, não vai comprovar a sua existência, não é, ou que nós também possamos discutir a nossa existência, não somente pela questão do pensamento, tá? Mas, como ele diz, não é? Quem sou eu? Eu sou o quê? Uma coisa que pensa. E o que é uma coisa que pensa, professor? Uma coisa que pensa, com certeza, só pode ser um ser humano, né? Por quê? Só o ser humano duvida, só o ser humano afirma e nega, só o ser humano, né, quer, diz não, diz sim e por cima de tudo, né? O ser humano imagina e o ser humano, né, sente. Tudo aqui nós já trabalhamos até aqui no decorrer do nosso ano letivo, né, meus filhos? Trabalhamos sobre pensamento, trabalhamos sobre sentimento, tá? Desde o 6º ano a gente vem trabalhando sobre isso. Já discutimos sobre a linguagem. Então, o ser humano, ele é um ser de múltiplas, não é? Múltiplas facetas. Nós temos múltiplas dimensões, tá? Nós não podemos dizer quem é o ser humano, quem é você. Jamais, muitas pessoas dizem, não é, que o ser humano ele é apenas um ser racional. Não. O ser humano ele tem múltiplas dimensões, meus filhos. Então, o ser humano ele é racional, o ser humano ele é sentimental, tá? O ser humano ele tem, não é, pensamentos, ele tem imaginação, ele tem anseio, os sentimentos são vastos, né? Então o pai, não é,
O sentimento dos sentimentos é o amor, tá? Mas o ser humano também ele é um ser religioso, ele é um ser cultural, ele é um ser social, então ele é um animal político, como diz o Aristóteles. Mas, muitas vezes, quando nós não estudamos, quando nós não pensamos filosoficamente, nós acabamos por diminuir o próprio ser humano. Nós acabamos por fragmentá-lo, tanto ao ponto de resumi-lo apenas, conceituá-lo como apenas sendo um ser racional. E nós somos muito mais do que um ser racional, tá? Um ser existencial com múltiplas facetas. Por isso, desde lá da filosofia pré-socrática, de Sócrates, Platão e Aristóteles para cá, os clássicos, a filosofia abriu-se mão da natureza, do cosmos e do mundo e começou a investigar e a estudar o próprio ser humano. Porque os filósofos deram conta, que o ser humano era o universo, mais extraordinário e dinâmico e fantástico de ser estudado, de ser observado, tá? Então, o ser humano, ele constrói conhecimento, investiga o conhecimento e estuda, com o conhecimento produzido, estuda o próprio ser humano. Então, só nós temos essa faceta, só nós temos essa grandeza de fazer isso. Então, quando Deus nos fez, ele apontou e disse: esse é o ser diferente que eu vou pôr no mundo. E de fato, nós somos, muito mais do que os olhos veem, muito mais do que o que os sentimentos sentem, tá? Então, nós somos um ser metafísico e somos um ser físico existencial. Tudo bem? Então, meus filhos, na tela aí, o segundo texto da nossa aula de hoje, para que possamos, fechar o nosso raciocínio. Então, na página 7, nós temos aí uma pergunta. Existe pensamento sem um corpo? Será, meus filhos, que é possível pensarmos pensamento sem corpo? E um corpo sem pensamento? Vamos fazer a leitura e, em seguida, vou discutir com vocês essa temática. Já se perguntou quem você é e o que já sabe e o que não sabe sobre si? Afinal, além de investigar o que somos, ou seja, qual é a nossa existência partilhada com as outras pessoas, é possível questionar quem somos, isso é, quais são as características e as experiências pessoais que formam a nossa individualidade, tornando cada um de nós um ser único e diferente. Podemos iniciar a reflexão a respeito de quem somos e de quem somos por algo bastante próximo, nosso corpo. Afinal, cada um de nós temos um corpo material que podemos ver e sentir. Ele revela nossas características físicas e nossas aparências. Também influencia nosso jeito de ser e contribui para a nossa autopercepção. Porém, o corpo não existe separado de nossos pensamentos, nem do mundo em que estamos. Sendo assim, podemos entendê-lo como algo que delimita nossa individualidade e a fronteira entre os mundos interior e exterior. Além disso, por meio do sentido, o corpo nos permite perceber as pessoas que nos cercam, uma vez que elas também têm corpos e que estes revelam as características físicas de cada uma. Podemos observá-las, reconhecê-las e diferenciá-las de outros seres ou até mesmo de outras pessoas. Anteriormente, vimos que Descartes investigou o que somos e chegou à conclusão de que somos uma coisa que pensa. Todavia, ele admitiu que, juntamente com a coisa pensantes, existe a coisa extensa, ou seja, a parte material, o corpo, que abriga a parte imaterial, a razão dos seres humanos. Diante dessa conclusão, reflita sobre uma pergunta já discutida por vários filósofos. Seria possível existir o pensamento se não existisse o corpo?
Mas que pergunta, não é, professor? Bacana, bacana, tá, meus filhos? Mas a pergunta é, você consegue, Isabela do 7º ano B, não é isso? Responder essa pergunta: pode existir pensamento sem corpo? E pode existir corpo sem pensamento? Eu sei, né, Isabela, que você respondeu que sim, tá? Mas, de fato, meus filhos, se nós estamos estudando o pensamento de Descartes, o corpo dele não está presente aqui, não é isso? Então, quando você escreve um livro, quando você escreve um poema, não é? Quando você manifesta seu pensamento em uma obra de arte, tá? O seu pensamento, ele dá essa ruptura, ele sai, não é, do seu corpo e vai para a sua produção. Então, ele existe, o pensamento, não é? Ele é capaz de se materializar em algo sem ser o corpo humano. Ah, mas ele fica materializado, né, em outro corpo que não seja humano. Então, o pensamento de um livro ele fica materializado em um livro, não é isso? Por isso que o texto diz que não pode existir corpo sem pensamento, né? Depois, professor, o meu celular não pensa, o meu lápis, não é, a minha caneta não pensa. Tudo bem, de fato ele não pensa. Mas nós só sabemos o que é um lápis, nós só sabemos o que é uma caneta, nós só sabemos o que é um celular por causa do pensamento. Tá? Se nós não tivéssemos pensamento, se nós não tivéssemos conhecimento, a razão, eles não existiam. Tá? Ou seja, aquilo que não conhecemos, aquilo que não sabemos, aquilo que não conceituamos, ele não existe para nós. Tá? Tudo aquilo que existe para nós, o nosso universo, ele só existe porque nós somos capazes de pensá-los. Então, é isso que o pensamento, né, é isso que esse texto vem discutir para a gente. Então, falar sobre nós, investigar quem nós somos, uma das maneiras de saber, não é? Um dos métodos para utilizar é o pensamento. E nós podemos, não é, começar o pensamento sobre a nossa própria existência para saber quem nós somos a partir do nosso corpo. Se todos nós somos um ser humano, nós temos no mínimo duas coisas. Tá? No mínimo nós temos um corpo. Tá? Então esse corpo é que se apresenta para o mundo. Tá? Esse corpo é que se apresenta para as pessoas. E a segunda coisa é, nós temos uma alma. Tá? Eu posso nem pensar, eu posso aquela pessoa, não é, que é doente mental, não é? Ela é um ser humano, ela tem um corpo e ela tem uma alma, mas ela não tem um conhecimento. Mas se você está tendo esse estudo, então você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um pensamento, tem um conhecimento. Tá? Então, o nosso corpo, ele nos apresenta, né? O nosso corpo, ele influencia o próprio nosso pensamento e também influencia o pensamento dos outros. Tá? Porque o nosso corpo, ele é a primeira porta de entrada, né, de manifestação para a nossa identidade. Tá? Então, o corpo, ele diz muita coisa, né? O corpo, ele fala, tá? O corpo, ele se expressa, tá? O corpo, ele tem uma linguagem e o próprio corpo, ele tem também um sentimento e um pensamento, tá? Então, o corpo, ele não é somente uma matéria, o corpo não é somente uma fórmula, tá? Que perambula pelo mundo, pelo universo. Não, o corpo, né, ele tem uma fusão, uma união entre a nossa alma, a nossa dignidade, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Tá? Então nós somos tudo isso. Tá? E é a junção de tudo isso que torna cada um de vocês. Não é? É a junção de tudo isso que torna o professor Levítico, que nós identificamos e conhecemos quanto tal. Então, meus filhos, para ver que a filosofia, não é? Ela é prazerosa de ser discutido e ela, não é? Em tudo ela se lança e em tudo ela se investiga. Não é, o filósofo não vai estudar só o mundo, só a sociedade, só a política, a economia, a religião, a cultura, os fenômenos, né? Não, o filósofo também estuda a sua própria existência, estuda o seu próprio ser, porque a fonte, não é?
a linha de partida para todos os saberes, para todos os conhecimentos, é o próprio ser que investiga, tá? É o próprio ser que se conhece. Ok, meus filhos? Shalom, beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus